Salve, sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje a gente segue na entrada formal do primeiro volume da obra, olhando agora para o capítulo Introdução. Se a advertência abriu o drama humano, o vivente que tem vida, vive, sofre, pensa, procura o bem, mas não sabe viver, a introdução faz um segundo movimento, igualmente importante. Ela começa a dizer, de uma forma mais direta, o que este conhecimento afirma ser, em que ele se baseia e por que a obra se apresenta como um esclarecimento de origem, de condição e retorno. E o capítulo abre assim: nessa obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior, para administrar os conhecimentos racionais. Essa frase já coloca o tom inteiro da introdução. O livro não se apresenta como uma reflexão humana gradual, nem como hipótese filosófica aberta, nem como sistema em construção por tentativa e erro. Ele se apresenta como um conhecimento, já vindo com um eixo, já vindo com definição, já vindo com procedência afirmada. E logo em seguida a obra pergunta: em que se baseiam esses conhecimentos racionais? E ela mesma responde: baseiam-se na personalidade verdadeira. Isso é importante porque mostra que o capítulo está tentando situar o vivente diante de uma base que não é provisória, nem experimental, nem dependente de opinião. A meu ver, o que a introdução pretende fazer, acima de tudo, é tirar o leitor do terreno da indecisão. Tirar o leitor da zona em que tudo é tentativa, tudo é aproximação vaga, tudo é experiência sem conclusão. A linguagem do capítulo é muito firme. Ele diz que nos conhecimentos racionais estão todas as bases do Ser Supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, para onde vão e como vão. Ou seja, a introdução volta a reforçar aquilo que já apareceu nas páginas iniciais do livro. Esse conhecimento se apresenta como esclarecimento completo de origem e destino. Isso é decisivo, porque daqui em diante, o leitor já não está apenas diante de um livro que, por exemplo, critica a desorganização humana. Está diante de um livro que afirma trazer a base verdadeira da definição de tudo. É nesse ponto que o capítulo faz uma série de distinções muito fortes. E aqui, na minha visão, o mais importante é manter o máximo de serenidade ao apresentar essas diferenças. O capítulo procura separar os conhecimentos racionais de tudo aquilo que, na linguagem da própria obra, permanece ainda naquele campo da experiência, do enigma, da dúvida e do mistério. O livro pergunta: é espiritismo? Não. E a partir daí, constrói uma distinção clara entre o que chama de conhecimento racional e o que considera experiência sem solução definitiva. Na minha leitura, o ponto central aqui não é transformar o vídeo numa discussão sobre tradições, correntes ou crenças. O ponto é entender o que a introdução quer assentar. Ela quer dizer que este conhecimento não se apresenta como campo de tentativa, nem como prática de experiência enigmática, nem como saber que conserva mistérios sem resolver a origem das coisas. Por isso, o capítulo insiste tanto em palavras como enigma, mistério, dúvida, experiência e encanto. E de outro lado, coloca palavras como clareza, solução, verdade, solidez. E há uma frase que resume bem esse espírito: racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. O capítulo está dizendo o seguinte: esse conhecimento, na sua autodefinição,
não quer permanecer no terreno do talvez, do pode ser, do vamos ver, do seguimos experimentando. Não. Ele quer se apresentar como solução racional dos enigmas. E isso aparece ainda com mais força quando o capítulo fala de fé. E aqui de novo o texto é duro, mas a ideia central que o vídeo deve destacar não é fazer crítica emocional à fé em si. É mostrar que na lógica da introdução, aquilo que é apenas fé sem definição não resolve o sofrimento humano. O capítulo diz, em essência, que se a fé resolvesse, ninguém sofreria. Se a fé por si fosse suficiente, não haveria dor generalizada, não haveria a permanência do pranto no mundo, como vemos. Isso pode ser ouvido com delicadeza como um argumento de realidade. O capítulo está perguntando, em última análise, se aquilo em que o vivente se apoia resolve, de fato, o problema profundo da origem, da vida, do sofrimento e do destino. E a resposta que a introdução dá é clara. O que permanece apenas no campo da experiência, do mistério ou da crença incompleta, não chega à definição total. Por isso, o texto usa uma frase muito significativa. O que vive em experiência não está com a verdade, e sim tem uma partícula de verdade. Eu acho esse ponto muito bom para esse vídeo porque ele nos permite uma apresentação bastante interessante. O capítulo não está necessariamente dizendo que não há valor nas buscas humanas. Pelo contrário, ele diz que elas permanecem parciais, incompletas, com uma partícula de verdade, mas sem a verdade inteira da origem, da causa e do destino. E é aí que a introdução recoloca o eixo positivo do livro. Depois de distinguir, criticar e separar, ela volta a afirmar: os conhecimentos racionais seriam, segundo a própria obra, os conhecimentos reais do porquê desta vida, do porquê deste mundo, do antes de ser tudo e do porquê todos desconhecem a sua origem. Ou seja, a intenção do capítulo é claramente mostrar que o problema do ser humano não é apenas sofrer, nem apenas ter crenças, nem apenas procurar conforto moral. O problema central é viver sem uma definição verdadeira. E a função dos conhecimentos racionais, segundo a introdução, é justamente preencher esse vazio de definição. E há ainda um movimento muito interessante no fim desse capítulo. Ele fala das dúvidas e diz: as dúvidas são de quem nada conhece e com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão, porque o que é racional é completo. Essa frase ajuda a entender o tom inteiro da obra. O primeiro volume da obra não quer ser lido como coleção de inspirações soltas. Ele quer ser lido, a meu ver, como um caminho de esclarecimento progressivo. A introdução praticamente diz ao leitor o seguinte: agora você ainda está entrando. Ainda há estranhamento, ainda há dúvida, ainda há comparação com outros sistemas. Mas com o andamento da escrituração, as dúvidas desaparecerão. Porque o que é racional se apresenta como completo. E isso contrasta com outro ponto do capítulo: a ideia de que a ciência do encanto é incompleta, cheia de dúvidas, incertezas e interrogações. Mais uma vez, eu apresentaria isso com máxima serenidade, porque o capítulo não está nos pedindo um desprezo vulgar da ciência, da filosofia ou das buscas humanas. O que ele está fazendo, a meu ver, é uma distinção de plano. O que é do encanto permanece incompleto. O que é racional se apresenta como completo e definidor. Então, por isso, a introdução é tão importante dentro da arquitetura do livro.
porque ela consolida a entrada formal na obra. Depois da advertência, que mostrou o vivente desorganizado, a introdução começa a erguer o contraste. De um lado, tudo aquilo que mantém dúvida, experiência e mistério. Do outro, o conhecimento, que se apresenta como verdade das verdades, clareza da origem e definição de tudo. Então, se eu tivesse que resumir o espírito desse vídeo, eu diria assim: a introdução é o momento em que a obra declara abertamente a natureza do seu conhecimento. Ela afirma que os conhecimentos racionais se baseiam na personalidade verdadeira. Esclarecem de onde todos vieram e para onde vão, e se distinguem de tudo aquilo que, na linguagem do próprio livro, permanece no campo do enigma, da experiência e da dúvida. É um capítulo, a meu ver, de posição, um capítulo de autodefinição, um capítulo em que a obra diz sem hesitar o que ela afirma ser e por que o leitor deve estudá-la não como mais uma opinião, mas como um caminho de esclarecimento total. No próximo vídeo a gente vai seguir para o capítulo Rosário da Vida, onde o tom da obra continua avançando e preparando ainda mais o terreno da leitura. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!